Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou aqui com o Walter Lenzi, que é o presidente eleito da ASHRAE aqui no Brasil, e ele é diretor regional também dessa associação que nós vamos falar um pouco mais para vocês, dessa sociedade, né? Também para a região da América Latina e para a região do Caribe, que assim, é uma região normalmente dividida pelas empresas, enfim, e ele acaba atuando nessa região toda aí nossa, envolvendo o Brasil, países da América Latina e do Caribe. E a ASHRAE é uma sociedade que congrega engenheiros e profissionais que militam na área de refrigeração e ar-condicionado. E eu tenho uma colega, a Marta Simas, ela tem um canal no Instagram que fala sobre, chama-se Entrevistas Inteligentes, e ela fez uma conexão com a gente e eu convidei o Walter aqui para falar sobre a Ashra aqui no Brasil, naquele bate-papo com o mercado que a gente procura fazer, né? Sempre a intenção nossa é ensinar alguma coisa e eu sempre começo perguntando assim, onde que estudou, né? Onde morou, qual que foi a formação, o que aprendeu na escola, o que estudou que não gostou de estudar, mas hoje usa, e o que gostou de estudar que hoje não usa tanto, como uma forma de estimular o pessoal aí a estudar mais, né? Que é muito importante a gente estudar, que o conhecimento liberta, né? O conhecimento, quando a gente tem conhecimento, a gente se sente mais livre para tomar decisão, mais independente, né? E mais seguro, né? Para ter uma atitude correta. E aí, Walter, onde é que você estudou? Onde você nasceu? Conta para a turma aí um pouco. Fala um pouco de você, por favor. Oi, boa tarde, Lúcio. Obrigado pelo convite aqui para vir a conversar com você. Sim, através da Marta, não, que a gente ficou em contato, a gente foi um pouco lá em Santos. Eu sei que vocês estão fazendo bastantes atividades por lá, litoral de São Paulo, não? Bom, eu sou argentino, ninguém é perfeito. Então, eu comecei a minha vida de estudos, não? Eu sempre estudei muito em uma escola que era bilíngue, não? Aí agora não sei por que estou te contando isso. Acho que porque o que é muito importante é a parte do inglês, não? Que você vai já me perguntar mais. Desde pequeno eu sempre estudei em uma escola que era em espanhol e inglês. Então, quando acabamos essa escola primária, não, elemental, depois passei para a escola técnica, que era o secundário, não? Então, aí me formei como técnico mecânico. Depois fui para a universidade, terminei me formando como engenheiro industrial. Depois apareceram oportunidades para trabalhar fora. Aí vim para cá, para São Paulo, aqui em Barueri, a ajudar a construir um data center na parte de automatização, controle e ar-condicionado. Depois, como eu sou muito cara dura, eu tive a oportunidade de chegar lá num dos presidentes das construtoras que eu estava trabalhando aqui em São Paulo e falei, tem trabalho aí para mim nos Estados Unidos? E aí ele falou, venha conversar. Nem demorei, peguei um avião, fui lá, conversei com ele, consegui que ele fizesse um visto de trabalho, uma construtora enorme lá, e estive trabalhando então, lá fora quase 8 anos. Há uns 13 anos atrás a gente veio para cá, voltou aqui para o Brasil, não? E nessa época era o início das edificações ambientais verdes, os green buildings. Essa ideia estava começando e a gente montou uma empresa para dar serviços para edifícios verdes. O que saiu mais dessa quantidade de serviços foram uma palavra que se chama comissionamento ou commissioning, não? Dentro das certificações tem um pedido de commissioning, que é a auditoria de obra. E o Brasil estourou de quantidade de edifícios que queriam ser certificados. A gente conseguiu entrar em vários.
quando chegou a ideia de fazer a Copa do Mundo aqui no Brasil, a FIFA pediu para que os estádios fossem certificados verdes, ambientalmente corretos. Aí todos os estádios tinham que ser. A gente conseguiu entrar no Mineirão e na Arena Pantanal e trabalhar com todo esse assunto de auditoria da obra e todas as reformas que foram feitas. O Pantanal novo, não? E depois, estando em todo esse ambiente e ficando um pouco conhecido na parte de commissioning, conseguimos entrar também nos Jogos Olímpicos de Rio de Janeiro, que os ingleses tinham feito em 2012 e eles colocaram commissioning dentro dos pedidos. E quando fizeram aqui, o Rio de Janeiro também colocou nos editais que precisava ter auditoria das obras com uma forma de commissioning, com todo esse tipo de serviço e com um escopo definido, não? Para atestar a qualidade da obra, o que foi realmente, foram obras boas, muito boas, e não tiveram problemas elétricos, não tiveram problemas de ar-condicionado, não tiveram problemas com automatização, porque realmente foram muito bem cuidadas. E bom, então depois a gente continua com todos esses assuntos. No meio de tudo isso, sim, tem vários hospitais, não? A gente conseguiu entrar em um hospital gigantesco, não sei se você conhece, lá no Hospital das Américas, que era na época da AMIL, lá no Rio, e em alguns hospitais aqui em São Paulo, 9 de Julho, Total Core, então vários hospitais que também, esses foram certificados como prédios eficientes, prédios ecológicos, green buildings. Então, mais ou menos foi um resumo, não, de lo que a gente vem fazendo nos últimos tempos. E uma coisa que... então, essa é a pergunta que a gente faz quando a gente conversa sobre edifícios. Edifício saudável, edifício eficiente. Comissionamento, commissioning, que aporta nesses empreendimentos? Walter, eu assim, no começo da minha carreira, eu me liguei muito no controle de infecção, eu sou mecânico também, e assim, comecei nos hospitais, comecei ali pelos equipamentos mecânicos, né, compressor, bomba de vácuo, rede de gases, e chega no ar-condicionado, né? Eu lembro da minha escola, a gente tinha lá uma disciplina forte de refrigeração e ar-condicionado, e eu tive a sorte de cair num hospital, que o hospital tinha um sistema muito bom, com todos os tipos de filtragem necessários, né? Naquela época, tinha uma classificação de sala, tipo sala 10.000, que tinha uma quantidade de partículas de um certo tamanho. Mas, assim, eu vejo hoje que no Brasil, assim, eu lembro também que em 1970, de 70 a 74, eu morei no interior do Mato Grosso, e a gente tinha ar refrigerado em casa, né? Hoje isso diminuiu bastante o custo, né? E a gente vê o uso de split generalizado dentro de hospitais, estabelecimentos de saúde. O que vocês têm a dizer, vocês da sociedade têm a dizer sobre isso, né? O uso de split em ambiente hospitalar? Vocês têm alguma consideração nesse sentido? Bom, existem as normas, não? Existem as guias de ASHRAE, existem as normas brasileiras, as normas da ABNT, as normas da Anvisa, existem um sinnúmero de normas que deveriam ser seguidas. Se quando o pessoal faz o projeto, projeta sem seguir norma, e é um engenheiro mecânico que está assinando a RT disso, e faz, por exemplo, um hospital com mini split, dependendo de qual área, mas um split é difícil que ele chegue a níveis de filtragem e de eficiência ou de distribuição de ar da forma correta em um hospital. Então, os grandes hospitais que eu estou comentando, eles são sistemas centrais, como fan coil,
com distribuição de ar através do ducto, com ar externo, com exaustão. Então, tudo feito direitinho dentro da norma, de todas as normas brasileiras, e nesse caso também, nesses que eu comentei, normas internacionais. Então, eu acho que tem todos os documentos e as leis aqui no Brasil para fazer um projeto muito bom. Se o pessoal não faz dessa maneira, se não tem uma fiscalização que vai lá e olhe, ou se não tem um capricho do engenheiro de fazer o projeto muito bom para a saúde dos ocupantes, então, bom, aí tem um problema do dono, não? Que não está sabendo, que quem foi lá a aconselhar o dono desse empreendimento não está aconselhando da forma correta. E depois isso termina trazendo problema para os ocupantes, para as pessoas que vão a visitar, para as pessoas que vão a fazer cirurgia, para as pessoas que vão a fazer tratamentos, não? E aí é onde também entra toda essa parte de qualidade de ar interior, toda essa parte de infecções, toda essa parte de vírus, não? Que agora todas as pessoas viraram doutores em vírus, não? Todo mundo virou doutor em Covid, não? Todo mundo sabe que tem esse vírus aí. Mas muitas pessoas não conhecem o que tenho que fazer. Então, se meu hospital está muito ruim, o que eu faço? Bom, tem um monte de guias e tem, por exemplo, uma guia enorme. Quando começou o assunto do Covid em março, a Ashray juntou um monte de voluntários, doutores, médicos, toda uma equipe gigantesca que se chamou a equipe para o Covid-19. E de aí saíram as primeiras informações, entender o que estava acontecendo, saber se realmente o ar-condicionado era culpado daquele primeiro evento que teve na China, que contaminou várias mesas, saber qual era a forma de transmissão do vírus, do SARS-CoV, para ver se tinha muito a ver com o ar-condicionado, e que teve muito a ver. Como, uma vez que foi entendido o que estava acontecendo, que demorou vários meses para entender, para terminar de entender o que estava acontecendo e como era transmitido e tudo isso. Quais são as opções, então? Todo mundo fica em casa, não todo mundo fica em casa, usa máscara, coloca álcool, mas e o edifício? Faz o que com o edifício? Está lá parado. O sistema tem que ficar parado ou eu coloco ele para funcionar algumas horas? Então, eu estava lá na guia, bota ele para rodar, não deixe que a umidade aumente. Saiu em um momento e o povo falou assim, abre as janelas, abre a porta, janelas, abre tudo. Tá certo, mas se é um edifício fechado e você abre as janelas e está em um lugar muito quente, toda essa umidade entrando lá nos quartos, nas paredes e tudo isso, toda umidade, mofo, imagina, no hospital, infecção hospitalar, não é a coisa mais fácil do mundo, infecção hospitalar. Quantas pessoas que estavam saudáveis no hospital e devem ter saído com algum vírus, não somente com o vírus do Covid, sino com outras coisas, não? E então, teve todo um acompanhamento que, por exemplo, a Ashray e outras associações, e também as associações aqui brasileiras, que fizeram para acompanhar, não? E agora, por exemplo, na pós-pandemia, agora que está o pessoal retornando aos edifícios, o que eu faço para retornar ao edifício? Tenho que trocar tudo, tenho que trocar todos os filtros, tenho que trazer o dobro de ar externo, o que eu faço? E então tem todas as guias para a gente saber o que fazer no nosso edifício, por exemplo, com o projeto que a gente tem. O teu edifício, antes da pandemia, ele já tinha tomada de ar externo ou não tinha? Se ele não tinha tomada de ar externo, então, bom, tem que fazer um projeto todo novo. Se ele tinha tomada de ar externo, quanto ar eu estava trazendo? É aquele da norma? Qual tipo de filtro que eu estava utilizando? É o filtro correto? Ou eu preciso agora que
entendi que preciso colocar ar fresco dentro dos ambientes, porque saúde quer dizer ar externo é saúde. Tá, tenho que tratar esse ar. Quanto ar que eu trago? Quanto que eu filtro? Meu equipamento consegue colocar aquele filtro que eles estão recomendando agora, aquele MERV 13, para as tomadas externas? Ah, quizás não. O que você falava? O que você vai falar, Lúcio? Não, assim, você está colocando aqui o edifício doente, né? Eu lembro que nos anos 90, né, nessa sequência do controle de infecção que eu sempre gostei, nós tivemos a epidemia de tuberculose, né? Então, naquela época, gerou um enorme conjunto de perguntas e eu estava sempre procurando manter conectado com os médicos dessa área, né? E tive várias oportunidades de ensinar ao pessoal, né, a importância do ar externo, de ter um ar externo de qualidade. Até a gente tem um vídeo no canal que eu vou deixar aí um card aqui em cima. Foi uma palestra que a gente fez num congresso brasileiro de infectologia para discutir essa questão da síndrome do edifício doente, né? Então, assim, hoje o que a gente tem do Centro de Controle de Doenças, no caso de tuberculose, né? Você não consegue fazer 12 renovações de ar por hora, que você faça 6. E no caso do Covid, a recomendação também são 12 renovações de ar por hora, né? E, assim, a gente vendo os edifícios, aí as unidades básicas de saúde aqui no país, né, tá tudo fora de norma, né? Tudo fora de norma. Eu acho que você tocou num ponto certo, não só a fiscalização. Acho que a gente precisava, uma coisa que a gente poderia até pensar em fazer mais para frente, Walter, é fazer uma live, alguma coisa nesse sentido, para a gente falar para as autoridades sanitárias, para aquela pessoa que tem a função pública de atuar como uma autoridade sanitária, que tem que ir no ambiente e reconhecer o risco, né? Porque as pessoas, o ar-condicionado engana muito, né? Você sai da rua, num ambiente quente, úmido, e entra num ambiente fresquinho, aquilo engana, aquilo passa uma sensação de segurança que, na verdade, não existe, né? Então, eu acho que a gente precisa de treinar realmente as autoridades sanitárias a fazerem essa ação de vigilância de uma maneira correta, né? E não só, vamos dizer assim, uma fiscalização punitiva, mas também educativa. A gente teve muito problema, ainda tem muito problema, Walter, com os consultórios odontológicos, porque de longe, o serviço odontológico ali, a sala cirúrgica, aquilo é uma sala cirúrgica, né? Onde você corta, você aspira, sangra e faz aquela geração de aerosol enorme, né? Então, eu tenho recebido muito contato de profissionais cirurgiões dentistas, né, perguntando como é que resolve esse tipo de problema, né? Então, assim, tem um espaço enorme, né, para os engenheiros, técnicos, tecnólogos que gostam dessa área de refrigeração, climatização, ar-condicionado, enfim, para atuar com qualidade. E, nesse sentido, né, você está mostrando o da Legionela aqui, eu tenho um livro aqui, onde o cara publicou esse surto. Esse pessoal, tudo isso existia antes da pandemia. Então, há muito tempo o pessoal já vem falando disso. Sim. Uma das que levantou o problema grave e que foi a legionela tão conhecida, não? Tem um monte de outras bactérias, mas aí então a legionela começou também a ser outra das graves. E ela foi interessante, Walter, desculpa te cortar aí, né? Não, tranquilo. Para quem não conhece, né? Porque assim, tinha um encontro dos legionários americanos todo ano. E nesse encontro, uma turma ali. O problema era o seguinte, que a doença, a sintomatologia da doença era de uma doença, uma pneumonia. Mas o cara tratava como pneumonia e não tirava o cara do negócio. Então, aí descobriram, deram um nome de legionela em homenagem aos legionários, né? E pneumófila porque ela acaba atacando o pulmão. E era difícil você cultivar ela, isolar ela. Hoje já é muito mais fácil, tem mais técnicas, mas realmente foi assim, foi muito emblemática e a gente teve que falar muito disso lá nos anos 90. Nos anos 90, né? Foi de 76 para 90, tem um tempão. E até hoje muitas pessoas desconhecem
a Legionella pneumófila, né? E ainda, até hoje, existem torres de resfriamento, existem falta de tratamento de água nessas torres, falta de limpeza, manutenção nas torres, e também tem esse outro assunto, tomada de ar externo. Eu vejo um monte de tomada de ar externo que não estão a 5 metros mínimo de qualquer tipo de qualquer tipo de contaminante, que pode ser uma tomada de exaustão, pode ser uma tomada, uma saída não, de exaustão, Estacionamento de carro. estacionamento, um monte, qualquer coisa que você tem menos de 5 metros de uma tomada de ar externo está errada, não pode. A tomada de ar externo tem que ser ar puro que você vai estar colocando dentro da sala, dentro do ambiente, dentro da sala de fan coil, para que o fan coil depois distribua, ou para que o fan coil leve esse ar para a sala de cirurgia, porque essa tomada de ar externo ela vai alimentar todos os ambientes que precisam dessa troca de ar e essa entrada de ar fresco. Deixa eu aproveitar que você falou de torre, muitas pessoas não conhecem, né, o que é torre. Eu vou falar aqui de um jeito mais simples, mas a torre faz o mesmo papel que aquela placa preta que tem atrás da geladeira, ali numa geladeira, né? Porque, vamos dizer assim, você tem que condensar o gás, é uma coisa meio complexa, mas a torre faz a mesma parte, o mesmo papel. Então, o que o Walter está dizendo é que a água da torre de resfriamento ela é ligeiramente aquecida. E a legionela se dá muito bem com água a temperaturas acima da temperatura ambiente, né? O que ele está dizendo é que tem muita torre de resfriamento, inclusive nós tivemos incêndio no INCOR, incêndio no HCOR, incêndio no Hospital de Brasília, que eu não me lembro o nome, todos eles na torre de resfriamento. A grande sorte, Walter, é que o pessoal realmente colocou a torre lá em cima, né? Mas tem alguns hospitais que tem a torre embaixo, né? Então você imagina o que é uma torre pegando fogo, né? E esse crescimento da bactéria é exatamente entre 25 e 50 graus. Então, justo a torre de resfriamento, ela evapora nessas temperaturas. Por isso que ela gosta tanto das torres de resfriamento e são um lugar perfeito para a criação, a reprodução dessa bactéria, não? E quando você começa a falar de um monte de vírus e bactérias e coisas, tem coisas até mais simples, não? Que a síndrome do edifício doente, não somente pela bactéria Legionella, mas, por exemplo, por problemas com CO2 dentro dos ambientes. Muita gente respirando, muitos materiais, compostos voláteis orgânicos, químicos, não? Que tem nos carpetes, que tem nos móveis, que tem nas tintas, e o pessoal lá dentro. Aí, então, que problemas ele cria? Cria olhos secos, garganta seca, dores de cabeça, pele seca, problemas de asma, de letargia. Parece que você entra em alguns lugares e você está cansado. Desidrata, cansado. né? Desidrata. Não, e aí está super cansado. Tinha na época que você entrava naquelas salas de reunião e aquele bafo que vem dessa troca, não? Que você respira, então você inspira esse oxigênio, aí você exala o CO2 e isso vai ficando nessa sala. Uma hora depois que começou a reunião, está cheiro, a pessoa está meio... sonolenta. Então, sonolenta. Aí, o que está acontecendo? O sistema de ar-condicionado não está projetado direto, não tem ar externo, não tem a quantidade de ar externo que precisa por metro quadrado, pessoa e essa sala. Então, não fizeram a conta. Eu fiz um trabalho, Walter, um tempo atrás, foi um trabalho esqueci o nome da organização, uma organização internacional que fomenta aí certo apoio na área da saúde, mas eu fiquei por um ano e meio praticamente na vigilância sanitária do município de São Paulo, na seção de serviço de saúde do trabalhador.
E a gente trabalhou bastante o ar-condicionado, né, com eles, com as autoridades sanitárias, os médicos, os engenheiros, enfim, para capacitar o pessoal a fazer esse tipo de abordagem. Uma das coisas que a gente aprendeu muito, isso que você está falando, é call center, né? Call center, você bota todo mundo, um monte de gente numa sala, cada um na sua baia ali, um split Um ali do lado do outro. do lado do outro e frio, né? O pessoal tem que pensar o seguinte: quando você vê aquele aparelho de janela ou split jogando água para fora, né? Ele está desidratando o ar de dentro, né? Então, quem está dentro fica com a pele ressecada, a mucosa resseca, a boca resseca, tá uma série de desconfortos, e isso é porque o pessoal não entende a diferença de. Ele fala assim: eu comprei um ar-condicionado, né? Você fala: olha, você comprou um ar refrigerado, viu? Sinto muito, mas as condições de temperatura, umidade, renovação, pureza, etc., não são alcançadas, e aí você fica com um ambiente que não é saudável, né? E há até essa filtragem desse ar, não? Porque todo esse contaminante que tem nessa sala, ele passaria pelo filtro e esses contaminantes seriam retidos pela filtragem. É, muitas dessas máquinas não têm a filtragem correta, muito menos do que você estava comentando em hospitais. Impossível um high wall, um mini split, ter uma filtragem tipo alguma coisa, nada, Não não. alcança o G3, né? Porque isso que Não eu me alcança nem G0, não, esses aí. É verdade. Eu falo assim, uma coisa que eu sempre faço, eu costumo viajar bastante, chega num hotel, né, que não tem o sistema centralizado, é mais difícil. Eu abro o split ali e o filtro, normalmente, ele está praticamente obstruído, né? Então, Tá ali preto. naquele... É um filtro muito grosso, grosseiro demais, não alcança nem o G0, como você está dizendo, e o hospital, o grau de filtragem mínimo é G3, né? Então, quando você coloca o split dentro, ele é rápido de fazer, fácil de instalar, né? E outras coisas que a gente vê, Walter, sobre manutenção, a falta da gestão, né, dos administradores entenderem que o sistema precisa de ser cuidado, porque uma doença ali nesse sistema, o ar é democrático, né? Você espalha dependendo da forma como foi projetado, você espalha rapidamente uma doença pelo sistema de ar-condicionado. Sobre a importância da manutenção, né? A manutenção preventiva. E Oh, hoje, por exemplo, eu muito. vejo que a engenharia clínica, né? Aqui é um canal da escola de engenharia clínica, né? A gente procura trabalhar, ajudar aquelas pessoas que vivem no ambiente clínico, né? A gente não tem muitos profissionais da área de engenharia de refrigeração que entendem os detalhes da área hospitalar, né? Esse tipo de informação, o que mais que a Ashley pode Esse aqui, por oferecer? exemplo, esse aqui, então, se você entra nesse www, acho, é Technical Resource, e você coloca esse link aí, você entra e tem muitíssima informação. Durante todo esse ano e ano e meio foram feitas um monte, por exemplo, de lives e webinars para nossos membros mesmo, e para a comunidade toda, né? Então, isso aqui já foi nos primeiros meses. Se utilizan equipos de refrigeração existentes, injeção independente 100% de ar externo. Então, eles já falaram, bota ar externo completo. Extração com filtrado mínimo, porque a coisa é assim, não? Aqui na habitação, que seria a sala onde está a pessoa infectada, aí tem uma eclusa do lado direito e tem um corredor, que se chama pasillo em espanhol, corredor, a eclusa, o quarto e a extração ou exaustão para a área exterior. Então, esse corredor sempre ele tem que estar positivo. Então, para que por exemplo, esse vírus, essas bactérias não venham para o corredor. Então, você injecta uma pressão na sala para que esse ar queira sair e ainda ele é forçado por essa unidade de tratamento de ar aqui, ele é forçado para fora. Então, quer dizer que essas salas aqui sempre vão estar negativas, o quarto, a extração e a eclusa, e o corredor ele vai ficar sempre positivo. Então, você filtra nessa tomada de ar aqui exterior, você vai filtrar, vai ter o ar puro aqui que a pessoa aqui dentro precisa,
E você também, na parte da gestão, você também vai ter uma filtragem, porque se você está jogando e esse área está contaminado com vírus, qualquer um, aí você vai jogar isso lá em cima do hospital, imagina todas as ruas assim ao redor, jogando todo esse ar para a periferia do edifício. O pessoal que não conhece aí, eclusa para nós aqui é anticâmara, certo? A mesma coisa, não? Sim. Eclusa a gente usava muito a minha escola, a escola que eu estudei dava uma ênfase muito grande em usina hidrelétrica. Então a gente tem as usinas hidrelétricas com eclusa, né? Mas para quem não conhece aí é a anticâmara, né? E outro detalhe, outra aplicação de pressão, controle de pressão, que é importante, eu queria falar para a turma que não sabe, como é que você faz pressão negativa? É só você retirar mais ar do que você está insuflando. Então, os engenheiros têm como controlar esse nível de pressão. Agora, também a gente tem o caso da pressão positiva, né, no transplante de medula óssea, que é o caso onde o ar pode contaminar o paciente, né? Então, aí já é um layout um pouquinho diferente, né? Sim, aí que cada projeto. Por isso que é tão importante a gente fala, colocou um mini split, e a gente fala, não tem um projeto. Sim, eles fizeram um projeto, mas muito básico. Precisa cada aplicação diferente, muito mais hospitais que vocês estão acostumados, precisa um projeto muito grande. Precisa muito estudo, precisa fazer realmente um projeto para cada sala. Esse aqui é uma emergência, essa aqui é uma sala de repouso, essa aqui é uma sala para as pessoas que estão vindo recepção. Cada uma dessas áreas tem que tratar ela de uma forma diferente. Hospitais é bem complexo, não? Deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu aqui agora. Eu tenho visto, já chegou no Brasil, já faz muitos anos, acho que faz mais de 10 anos, 15 anos, aquele duto que é feito, é um sanduíche, né? Você tem uma folha de alumínio, um polímero e depois outra folha de alumínio para construção de dutos. A nossa norma para o hospital pede aquele duto TDC flangeado, né? Esses tubos, essa nova tecnologia aí, que já é velha de dutos, esses dutos de alumínio que eu estou te dizendo, com polímero, como é que isso está sendo muito usado fora do país? Como é que você pensa aí? Você acha que é melhor? Nos Estados Unidos é muito utilizado em residenciais, em várias aplicações, mas também tem que ver um pouco a aplicação aqui, não? Mas ele está começando a ser utilizado aqui no Brasil. Eu estava em uma obra hoje que o pessoal está utilizando esse duto para um refeitório. Então, está certo, está dentro da norma, ele está sendo utilizado. Não é tanto utilizado como o duto de chapa, não, isolado. Mas é uma opção e tem que ver o local para não colocar uma coisa errada num local errado, não? Walter, outra coisa, como é que a gente pode, assim, quem que participa da Ashray aqui no Brasil, né? São fabricantes, são instaladores, são projetistas? Como é que é a Ashray aqui no Brasil? Aqui, ou no mundo inteiro, ela funciona assim, são membros. Você entra na página da Ashray, se você quer, depois eu posso trocar e mostrar, até poderia... deixa eu só fazer uma troca aqui rápida. Ashray, essa é a página principal da Ashray. Para entrar na Ashray, é só clicar no Join, fazer um Join online, e aqui você vai ver essa pergunta respondida, não? Aqui você coloca seu nome, país, endereço, aniversário, cidade, telefone. Aí tem esses 4 tipos de membro. Membro pleno, não, que ele tem mais de 12 anos de experiência e estudos, então é uma combinação. Associado, que tem menos de 12 anos de experiência, e afiliado,
que isso é uma membresia até 30 anos que o engenheiro, o técnico ou o arquiteto, não importa muito a profissão, pode entrar como afiliado até 30 anos. E depois tem o estudante, não? Que o estudante ele tem que estar matriculado, ele tem que ser maior de 18 anos e ele já entra como estudante e fica como um estudante internacional. Não é que você é de aqui ou de lá, só você vai clicar no teu capítulo, no teu país, por exemplo, aqui nesse caso o Brasil. Esses valores são valores anuais. Então, um estudante, ele paga $25 por ano e ele recebe uma revista mensal, ele começa a participar dos grupos de Ashway, ele começa a participar de todas essas atividades que a gente vai fazendo, participa dos grupos estudantis. Que os grupos estudantis são super importantes e para te mostrar como que está boa a coisa com os grupos, aqui, vou te mostrar aqui. Esses são todos os grupos que a gente tem aqui no Brasil. Então, temos grupo em Anápolis, temos em Brasília, em Piauí, em Fortaleza, em Salvador, Belo Horizonte, Pantanal, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre. Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis estão no capítulo sul, porque existem 2 capítulos da Ashway no Brasil. E esses capítulos são formados por esses membros que eu mostrei como fazer a membresia lá. Uhum. Uma vez que a pessoa entra a participar, aí dependendo um pouco do que, se ele está querendo participar de mais coisas, de ajudar nas organizações dos eventos, se quer participar com os trabalhos das normas a nível internacional ou aqui, tem muita forma de participar. Essa daqui, que são os grupos estudantis, é uma forma muito boa, porque são estudantes e tem muitos trabalhos para poder fazer. Por exemplo, existem competições internacionais que um grupo de 4 estudantes podem entrar e concorrer em projetos, por exemplo, de cálculo, projetos de diseño de toda esa parte de ductos, de esa parte de sustentabilidade dentro do ar-condicionado. Então, existem várias formas de participar em competições que vão fazer que você aprenda, porque você vai estar estudando, não? E perguntando e terminando, até pode ser um TCC, que a pessoa faz um TCC em cima de uma competição de Ashway, não? Por exemplo, acho que o ano passado foi o desenho do ar-condicionado de um hospital, não me lembro em que lugar, mas sempre tem projetos interessantes. Então, são de uma coisa real, não? Que são colocadas para fazer um projeto novo, um retrofit ou alguma coisa. Então, quando você participa desses grupos, aí você já fica bem em contato com todas essas atividades que vão acontecendo e esse grupo, esses estudantes vão participando dessas competições, dos seminários, faz um networking enorme e, bom, sai um monte de oportunidades. Então, acho que essa daqui é uma das melhores oportunidades para quem está mais ou menos na área e quer se conectar com nossa área. Deixa eu fazer um comentário. Assim, em geral, né, assim, a engenharia biomédica é uma engenharia que já existe no Brasil já tem um bom tempo já, cada vez está se consolidando mais, mas, apesar disso, essa parte de refrigeração o pessoal não estuda refrigeração, não estuda ar-condicionado, é uma coisa que tem no hospital e tem no corpo humano, né? O corpo humano, ele tem que manter a temperatura corporal dele, então, por isso, quando o ar que a gente exala é mais quente do que o ar que a gente inala. Então, assim, o pulmão, além de fazer a troca gasosa, ele também ajuda a manter a temperatura corporal. E nós temos alguns tipos de cirurgia que eu preciso de usar o ciclo frigorífico para
baixar a temperatura do sangue, por exemplo, né? Fazer uma hipotermia ali. Então, o pessoal, a gente tem a gente chama em português de colchão térmico, né? A Gaimar, que é um grande fabricante desse aparelho, quer dizer, é um instrumento que eu uso num procedimento cirúrgico, né, para manter controlar a temperatura do sangue, por exemplo, e o pessoal não explora essa área. Quer dizer, o pessoal de mecânica, tradicionalmente, que estuda essas coisas, não conhece esse lado, vamos dizer assim, do corpo humano, e o pessoal que estuda da nossa engenharia, que estuda mais o corpo humano, ainda não conseguiu encaixar essa disciplina na carreira. Aí o pessoal acaba tendo que aprender por conta, daí que é interessante essa... a gente tinha comentado a última vez que a gente conversou, sobre uma forma do estudante participar e poder ter acesso mais facilitado a documentações e essas coisas. Como é que funciona isso exatamente, Walter? Por exemplo, uma das coisas boas que aconteceram durante a pandemia, como o recurso, não, de informações, de normas, era muito importante para todos. Tem várias normas aqui no site que estão nesse momento para visualizar de forma gratuita. Então, eu tenho que aproveitar também um pouco. Mas existem muitas normas dentro de ASHRAE que todos esses voluntários e membros ficam atualizando, ficam conhecendo as novas tecnologias, aprendendo das novas tecnologias, incluindo todo isso, por exemplo, normas, por exemplo, essa normas 15, ¿no? Que são classificação de gases refrigerantes. A norma 34, que é designação e segurança de gases refrigerantes. Estándar, por exemplo, esse 55 é muito utilizado, não, em edificações, hospitais, em todo quanto tipo de edifício, que é a parte de conforto, de ocupação, um conforto térmico. A parte de ventilação, ventilação aceitável para qualidade ambiente interior. Aqui é a 62.1. A 62.2, que é para residências. A 90.1, que é para a eficiência energética. O que é o que tenho que fazer em um edifício para ele ser eficiente? Porque até agora a gente vinha falando muito sobre eficiência energética, edifício verde, materiais, não sei o que, muito. Mas e a parte de ventilação e qualidade de ar interior? Também estavam falando, mas hoje todo mundo entendeu que é muito mais importante a qualidade do ar e do ambiente interior que a eficiência energética. Todo mundo fala, esquece a eficiência energética, vamos trabalhar na parte de qualidade do ambiente interior. Bueno, agora vai ter que balancear, equilibrar, não? E aí é onde todas essas guias e essas normas vão nos guiando exatamente para saber como que você faz um edifício que seja de alta performance e, ao mesmo tempo, que ele seja saudável. Então, é uma combinação de coisas. Aí, quando você começa a escutar qualidade do ambiente interior, aí você começa a entender o importante. Aí o mundo se abre e você começa a estudar e começa a ir mais fundo em cada coisa e depois não para mais. E o ar-condicionado no hospital, ele toma uma parte importante do custo energético, né? Você pega a conta de energia elétrica, dependendo do hospital, um bom segmento ali, um bom pedaço dessa conta de energia é 60%, 70% daquela conta, não? Então precisa Aí, trabalhar com ele bem ajustado, né? e aí é onde o pessoal tem que equilibrar, porque como a saúde, todo mundo entendeu finalmente que é mais importante que o dinheiro, não? Que é essa conta que você está falando, então se tem que colocar um filtro melhor, tem que colocar. Que a máquina vai ter que ter mais potência, tem que colocar. Fazer o quê? O hospital tem que ser um lugar saudável. Existe um
um presidente da Ashbury que o comentário dele anual era: se você está doente, não vai no hospital. Porque aquela infecção hospitalar e todo esse problema de saúde, não? Muito disso ocasionado pelo ar-condicionado. Aí falam, o pessoal da Brava fala, o ar-condicionado é bom e faz bem, segundo o speech deles. Depende, né? Depende do ar-condicionado. Mas aí depende do pessoal que está lá no hospital. Os caras estão trocando filtro, estão limpando a serpentina, os ralos, os drenos estão funcionando da forma certa, os controles de ar-condicionado estão funcionando da forma certa ou não? O sistema de refrigeração está funcionando da forma correta? Bom, então tem um monte de coisas que você precisa fazer dentro do ar-condicionado para que ele... E todo mundo faz ele funcionar perfeito? Muitos... É complicado, não? É isso que você comentou. Ô, Walter, outra coisa que eu queria aproveitar, né, comentar aqui, como que a importância da gente aprender, né, a navegar nas várias disciplinas que envolvem o hospital, né? Assim, ninguém faz nada sozinho, né? Então você tem que aprender com outras áreas também. Quando eu entrei nessa área, eu tinha no meu hospital uma UTI neonatal de 10 leitos, né? E a gente tinha a questão das incubadoras, e aí eu fui estudar aquele negócio e achei um artigo do Gunnar Sedin que tratava da importância da umidificação do microclima da incubadora, porque a incubadora passou um tempo, umidifica a incubadora, não umidifica, e vai e vem, e hoje a gente já sabe que a importância de umidificar, porque o recém-nascido pré-termo, de extremo baixo peso, ele não tem a pele formada. Então, a perda d'água é enorme, é muito grande. E como ele nasceu pré-termo, ele não está formado completamente. Ele é um ser vivo que não está pronto ainda, né? Então, não é só dar água para ele. Quer dizer, o balanço hídrico desse tipo de paciente é muito relevante para a sobrevida desse tipo de paciente. Então, não é fácil repor água, então a ideia é não deixar perder água. E aí eu fico muito preocupado, né? A gente ouve Brasília, né? Brasília, 10% de umidade relativa. E muitas incubadoras hoje não têm umidificação do microclima, né? E aí, pessoal, é importante vocês prestarem atenção nisso, porque se você tem um split numa cidade como Brasília, o split desidrata o ar já é seco, a incubadora vai pegar aquele ar seco. E se a incubadora não tem umidificação do microclima, você vai jogar ar seco na incubadora, vai estar na temperatura adequada, mas aquele ar ele vai desidratar a criança, ele vai como se fosse sugar o ar da criança, e aí é um problema adicional, né? A questão de controle de umidade hoje evoluiu muito ou está na mesma ainda de você aquecer o ar, esfriar depois, umidificar? Como é que está essa questão do controle? Aliás, eu falo que o que está faltando nas incubadoras hoje é o ciclo frigorífico, né? Deve ser um mini microclima, né? Isso que eu ia perguntar, qual é a umidade que ele precisa, que o bebê precisa, Sim. E isso é individual na incubadora? É individual. Individual. E qual é a umidade que então, tem que... olha, eu vou ficar te devendo de maneira exata, porque houve uma evolução nesse estudo, mas a umidade, quando eu li, o último trabalho que eu li do Gunnar Sedin, era 82% de umidade relativa, quer dizer, você saturava o ambiente para não caber mais umidade ali, de certa forma. Mas depois veio um último estudo dele, que tem um valor de temperatura e umidade que é um pouco mais baixo disso, acho que é da ordem de 70%, que ajuda a acelerar a maturação da pele. Aí porque a pele é fantástica, a pele, né? Recomendo para todo mundo estudar a pele, porque... E a membrana, né? E as membranas celulares, é muito importante a gente entender essas coisas, mas existe um valor de umidade relativa agora que ajuda a fazer essa maturação da pele de modo a evitar essa perda d'água transepidérmica. Mas porque tem a perda d'água transepidérmica sensível, que é aquela que você perde fazendo atividade, e tem a insensível, que é basicamente por diferença de pressão parcial. Então, como pressão parcial de vapor d'água no ar seco é muito baixa, você acaba
acelerando a desidratação da criança, até pela respiração, né? Porque ela respira um ar seco, ela perde umidade também pela respiração. Se você olha na tabela de controle de umidade, quando eles falam para sistemas de ar-condicionado, ele quer que o ar-condicionado, que o melhor ponto para controle de umidade é entre 40% e 60% de umidade, não? No caso, esse que você está comentando dos bebês, quizá o melhor seria ver como se umidifica o ambiente dele e não a sala inteira, não? Sim. Quizás isso pode ser uma... Porque você levar a 80% o sistema de ar-condicionado, toda essa sala vai ficar super úmida, não? Ele é individual. Algumas incubadoras hoje têm o sistema individual, né? Você tem um reservatório de água específico. E a gente tinha no passado também, Walter, quando a incubadora estava num ambiente muito quente e eu precisava de baixar a temperatura. Então tinha um lugar ali para a gente colocar gelo, a gente colocava gelo, pegava o ar quente, passava pelo gelo, esfriava o ar, depois passava pela resistência, aquecia e fazia essa manutenção do microclima. Controle, que basicamente o controle de umidade é esse daí que você falou, não? Que é resfriar, tirar um pouco dessa umidade e depois controlar com resistência elétrica ou com passagem de água quente na serpentina, para depois terminar de controlar, não? Que o controle de umidade aqui no Brasil é quase muito pouco feito, realmente, em qualquer tipo de empreendimento, muito pouco feito. Existem umas salas também aí nos hospitais, que são as salas de aquela máquina de ressonância magnética, da Siemens ou da Philips, GE, da Philips, que precisam 50% de umidade controlada, não? Senão, quando o cara chega para botar a máquina para funcionar, ele fala, não tem 50%, não dá para funcionar. E hoje, essa viu, máquina. Walter, está um pouquinho mais complicado, porque os aparelhos eles vêm com medidores de temperatura e umidade, né? Então, ele dá o alerta na tela se a umidade está... Olha, eu já vi cada caso, meu amigo. Eu visitei aí no começo do ano, acho que uns 10 hospitais, e eu vi lá o sistema original foi totalmente desfeito e colocando split. Então, na sala do tomógrafo, o pessoal deixou as bocas de suflamento abertas. Então, a umidade entrava por ali, entendeu? Porque tinha o split, não era para ficar no valor inaceitável, né? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. E tem uma outra coisa também, Walter, que tem o quench da ressonância, que é quando a pressão do gás hélio aumenta ou você tem que liberar esse gás hélio que é utilizado para manter ali o supercondutor, né, com uma resistência baixa. E pode ocorrer desse quench ser para dentro da sala. Então, você tem lá, imagina, 1.000 litros de hélio numa razão de expansão de 1 para 870, você inunda a sala de hélio. Então, alguns hospitais, conheço muito poucos, têm um oxímetro de ambiente instalado no ambiente. Se a concentração cai abaixo de 21, ele entende como um quench para dentro da sala e aí um sistema de exaustão dedicado entra para remover esse hélio vaporizado. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer aí com a Ashra, com os conhecimentos de ar-condicionado, enfim, para a gente promover essa questão do melhor uso, né, desse sistema, porque o split é muito fácil de instalar, é baratinho, você gasta aqui 1.000 ali e tal, vai fazendo, mas você monta um sistema que joga contra no médio e no longo prazo, né? E por isso que essas atividades estudantis, não, que elas fazem essas visitas técnicas, fazem essas palestras, seminários, webinars, encontros nacionais e internacionais, exatamente para isso, para levar o pessoal, leva o pessoal dentro do hospital, leva o pessoal dentro da sala de máquina, leva o pessoal para entender que não é aquela figurinha pequenita que está olhando no livro, não, que é uma sala de máquinas enormes, são centrais de águas geladas enormes, e então o pessoal começa a entender
muito mais. Que a gente faz, por que é importante participar. A gente vai dentro das salas de aula e faz palestras, depois se junta todo esse pessoal e o melhor grupo, por exemplo, estudantil do país ganha prêmios, vai lá no Combrava e recebe algum reconhecimento, não? Alguns até são mandados para fora para as exposições internacionais, que já aconteceu o ano retrasado. Três dos presidentes dos grupos estudantis foram becados, tiveram uma bolsa para ir para a exposição em Orlando. E estiveram lá. A gente faz essa. A Vai FATEC dentro, aí. a FATEC Franco da Rocha, não? Aí o pessoal escutando sobre um pouco sobre isso que a gente conversa, a gente dentro da sala de aula, a gente levou o presidente internacional da ASPRE, a gente vai fazer, por exemplo, explicar no secundário, não? O pessoal que não sabe nem sequer o que tem dentro de uma máquina de ar-condicionado, abre a máquina de ar-condicionado, mostra, e aí mostra que tem um filtro, que ele consome tanto, e que se o filtro está sujo, vai consumir mais. Aí a gente leva toda essa equipe de membros que bueno, que van explicando, ¿no? Y ese, por ejemplo, ese cara aquí, él se llama William Banflet, y él fue a cabeza, o diretor de essa task force que foi feita para o COVID, ¿no? Então, eram umas 50 pessoas, e ele veio aqui, ele esteve com a gente, esteve compartilhando essas Legal. coisas, não? E, bom, um monte de atividades. Ô, Walter, deixa eu mandar um recado para a turma aí. Olha, eu sou professor na PUC aqui em São Paulo, no curso de Engenharia Biomédica. Eu gosto muito de participar do. A gente tem vários eixos lá, um dos eixos é Engenharia Clínica. Eu gosto muito de biossegurança, segurança hospitalar. Tem uma disciplina lá de órteses e próteses também que eu participo. E, assim, nós temos todo ano um evento de engenharia biomédica na PUC, que eu vou recomendar aí para a turma do ano que vem, ver se a gente convida você para poder falar um pouco sobre esse tema lá. E nós temos também a SBEB, que é a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, temos a Associação Brasileira de Engenharia Clínica, temos a Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar. Então, a SBEB jovem, né? Porque a SBEB era uma sociedade mais acadêmica, mais científica, mais voltada para a pesquisa, e ela que realmente pavimentou todo o caminho para a engenharia clínica que existe hoje, né? Mas engenharia clínica não é tudo e não resolve tudo. A gente tem todas as questões de infraestrutura e o ar-condicionado é uma parte dela, mas eu acho que vale a pena, se precisar de alguma ajuda, fazer uma aproximação com o pessoal da SBEB Jovem, que pode ser bastante interessante. E assim, acho que nós temos mais de 20 escolas de faculdades de engenharia biomédica, tanto privadas quanto federais, enfim. Então, eu acho que vale a pena o pessoal conhecer mais a Ashley. Eu queria falar que é o seguinte, eu quando comecei essas coisas, né, a gente, estudava em revista, tudo, você sabe como é que é, tudo era garimpado, tudo era no Xerox, no Amigo, tinha que ir na biblioteca procurar os livros, era tudo muito, muito, muito mais difícil. E tinha uma figurinha carimbada, eu consegui ela, tinha um manual da Asha, naquela época era o capítulo 7, né? Eu até tentei procurar aqui mas não consegui achar em tempo, não estou tão indexado assim, mas eu tenho o capítulo 7, que era Health Facilities, né? Então, para nós, aquilo era fantástico, porque tinha uma referência. Na minha época não tinha 7256, NBR 7256, né? Então, a gente acabava tendo que lançar a mão de instrumentos como a Ashley. Então a Ashley faz parte aí da minha carreira, devo muito à Ashley, tudo meio pirata, confesso, tá? Mas assim, muito do que eu aprendi foi nos documentos da Ashley, que sempre oferece conteúdo para a gente tomar decisão com segurança, né? Antes da pandemia, visitando o Instituto de Engenharia, visitando o Senai, Rodrigues Alves, ¿no? Que es referencia en refrigeração. Tem bastante atividade aí que é bom participar. E tem muitos recursos
que realmente com os computadores hoje e a internet ficou muito mais fácil. Esses aqui são os estudantes que foram que tiveram uma bolsa para ir lá na exposição lá nos Estados Unidos. Bernardo de Porto Alegre, a Larissa de Brasília e a Thaís de Salvador. E eles, bueno, estavam lá, foram lá, conheceram. Tem todos esses artigos, não, que os estudantes escrevem, por exemplo, para a revista da Abrava. E tem, por exemplo, o mercado, não? O Luiz Cláudio, que é diretor da Trox, não? Que são sistemas de ar-condicionado, vários equipamentos diferentes. Ele fala muito bem que ele valoriza muito o trabalho voluntário, não? E as pessoas que se dedicam parte do tempo para a sociedade que atua, demonstram seu entusiasmo pelo crescimento na sociedade, comprometimento, dedicação, responsabilidade, são características que atuam essas pessoas voluntárias e são essas características que eles procuram para os funcionários deles. No caso de análise curricular, esse jovem já garante um lugar, aunque seja em uma entrevista com um gestor da área. Aprendi muito com a Trox, viu? Muito com a Trox, muito com a luva climatécnica e a outra americana, Trox, luva. Bom, me fugiu o nome da outra aí, mas aprendi bastante com eles, viu? Então, bom, e depois uma coisa futura que a gente precisa, que todas as nossas edificações vão ter, e cada dia mais, incluindo os hospitais, não? Porque tem muita informação lá dentro. Esse aqui é o futuro, é onde a gente pode ir se colocando, não? Como estudante, como membro. Data centers, que na pandemia a gente não conseguia em nenhum lugar. E o data center explodiu, a quantidade de data center, a necessidade de aplicativos, todos os aplicativos que você pede comida, que você pede casa, que você pede, que faz tudo, estão todos, por exemplo, em lugares como data centers. Então, é outro tipo de edificação que precisa um monte também de ar-condicionado e de qualidade, e de sistemas, sistemas de energia. Então, tem bastante assunto. Como que você faz para que esses hospitais sejam, ao mesmo tempo, muito saudáveis e que eles sejam eficientes e que eles sejam amigos da natureza? Tudo a mesma coisa. Que até, quizás, eles sejam net zero energy building. Que ele consuma, o que ele consome, ele vai produzir, mas então ele tem que consumir pouco. Mas como a gente já falou, todos esses filtros e essas máquinas e todos esses ventiladores precisam de energia. Então, como que faz para que ele seja mais eficiente? Walter, deixa eu aproveitar isso que você está falando, que me veio aqui à luz o seguinte. A gente tem uma área nossa que chama Avaliação de Tecnologias em Saúde, né, que é um conjunto de estudos que você faz para decidir se aquela tecnologia é boa, se ela não é boa, se é boa, quanto que ela é boa. Então, tem termos, né? Tem termos específicos que a gente usa. Um deles é a eficácia, né? O que é eficácia? A eficácia é a medida do benefício em condição ideal de uso. A efetividade é a medida do benefício em condição real de uso. Então, o médico prescreveu tomar o medicamento de 8 em 8 horas, o cara toma de 6 em 6, não toma. Então, aquilo que era eficaz, tinha lá 80x% eficaz, ela passa a ser 80x% efetiva, né? E os nossos administradores hospitalares precisam entender isso, porque, assim, quando um engenheiro, um especialista, faz um projeto, aquilo lá é feito para ser 100% eficaz. E aí passa para a instalação, né? Então, na instalação já pode ter alguma perda. Daí a importância do comissionamento, que a gente podia marcar um bate-papo outro dia só para falar de comissionamento, para você explicar para a turma como é que é um comissionamento na área de ar-condicionado. Que a gente fala de comissionamento, como assim comissão? Você está querendo alguma comissão? Não, comissão, dinheiro. Coisa. E aí tem um outro termo que é eficiência. Ou seja, quando eu tenho duas tecnologias que são igualmente eficazes e efetivas, a mais eficiente é mais barata. Então, assim, o recado meu é o seguinte: administradores hospitalares do Brasil,
não adianta você botar um sistema que é 100% eficaz se ele não é mantido em condição real de uso, se você não investe nisso. Não adianta, você tem que ter, o pessoal tem que ter do instrumento, tem que ter termômetro, anemômetro, higrômetro, tem que ter condição de medir o desempenho, não é só frio, né? É umidade relativa, é pureza do ar, alguns testes podem ser mais caros, e tem que estar no orçamento. E não dá para falar, mas é muito caro. Fala, o hospital tem regra do jogo. Se você quer jogar as regras do jogo do hospital, você não pode prescindir, atropelar lá o ar-condicionado, atropelar a qualidade da água ou qualidade do fornecimento de gases medicinais, né? Então, assim, é o recado meu aqui para os administradores, para os engenheiros, para os técnicos, tecnólogos também, que é uma área fundamental, importantíssima para a gente fazer isso que o Walter está falando. O hospital ele tem que ser saudável em todos os sentidos, para o paciente e para o trabalhador também, né, Walter? E também esse assunto da automatização, não? Às vezes, um sistema de VMS, ele é muito caro, e não sei o quê, mas imagina a quantidade, e ainda que esses sistemas de VMS, hoje eles estão ficando mais simples, não? E muita, na internet, aqui na internet das coisas, tem um monte de sensores que são inalâmbricos, de todo tipo de sensores. Então, se você tem um sistema um pouco mais automático, não precisa ser super automatizado, mas ele quizás controlar nesses hospitais algumas coisas pontuais que vão fazer uma diferença enorme, te dar um alarme no momento certo no celular, não? Deixa eu fazer uma tradução aqui para o pessoal. Às vezes o pessoal não conhece, mas BMS é Building Management System, é um sistema de gerenciamento de edificações. É que às vezes o pessoal não conhece o termo BMS e inalâmbrico é sem fio. Tá? Tá, eu estou falando em espanhol, não? Inalâmbrico em espanhol. Wi-Fi, não? Não, nós temos que aprender, pô, temos que aprender. Somos vizinhos, tem que aprender espanhol, tem que aprender inglês, né? Tudo isso faz muita diferença, ajuda muito na carreira. Inalâmbrico, saiu inalâmbrico. Ai, ai. Às vezes saem umas palavras assim que estão lá no fundo do inconsciente, no meio daí, aí a pessoa realmente não entende. Inalâmbrico, o que é isso, inalâmbrico? Wi-Fi, Wi-Fi. Ô, Walter, mas eu assim, ó, eu queria que você, para a gente ir fechando agora, eu queria que você usasse o espaço para mandar o recado aí depois você manda a bola para mim, para eu fazer o fechamento com a turma aí e agradecer você aí. Não, acho que foi perfeito esse bate-papo assim, informal e trazendo um monte de ideias e de conhecimento, tanto que você, que a gente também tem há bastante tempo. Então, utilizem, a coisa é isso, tirar proveito, utilizar essas ideias, participar, não, desses grupos que já existem, que já estão formados aí para você crescer em todos os sentidos, crescer como profissional, crescer como pessoa, crescer como nas associações. Então, venha participar, é que a gente sempre gosta de pessoas novas participando e tire proveito das oportunidades. Tem várias e bastantes oportunidades. Então, bom, fica o convite aí, Lúcio. Tá, obrigado. E, pessoal, é o seguinte, oportunidade só é oportunidade para quem está preparado. Se a oportunidade aparece e você não está preparado, ela não é para você, é para outro. Então, isso que o Walter está falando faz todo sentido de você estar se preparando e cada vez mais para quando a oportunidade surgir. Então, assim, eu queria agradecer muito, Walter, o seu... E isso que você falou agora encaixa naquilo que eu falei a princípio, que quando era pequeno eu estava estudando numa escola que era espanhol e inglês, porque o inglês é um idioma que é completamente necessário para engenheiro, técnico, arquiteto, toda essa parte técnica. Se a gente não sabe inglês, a gente hoje tem Google, tem tudo isso, não, que vai traduzir e tudo, mas precisa a gente ter uma especialização também no inglês, porque muitos documentos e muitas coisas estão todos em inglês. O que é bom, né, assim, em geral, assim, o que eu percebo duas coisas.
ou vem em inglês ou vem em espanhol. Você tem muito mais. Você pega um livro bom em inglês, normalmente você encontra ele em espanhol, você encontra muito menos em português. E eu acho que o Brasil é muito grande, o pessoal fica muito fechado, não olha para fora. Eu tenho vários colegas aqui na América Latina, e vários colegas que estão morando nos Estados Unidos, que assim, as pessoas. Não sei o que acontece, não sei se é falta de oportunidade no país ou se o pessoal se prepara e vai para desafios mais complexos. Mas isso que você está falando, eu assino embaixo, né? Vamos dizer assim, a minha criação, eu não tive muito contato com inglês na infância, mas depois na vida profissional tem que aprender na marra, né? Senão... teve que tomar pau lá e aprender. Exatamente. Mas, assim, a ideia do bate-papo com o mercado realmente é trazer pessoas que estão no mercado de trabalho para mostrar para vocês que assistem o canal, que seguem a Escola de Engenharia Clínica, que estão a fim de aprender mais sobre a importância de profissionais da área de exatas na área da saúde, né? Hoje em dia, esse modelo, até tem um vídeo aqui que um colega nosso do Equador, Dr. Fred José, colocou um termo chamado de engenheiro bioclínico, porque tem uma discussão aí, Walter, do engenheiro biomédico, engenheiro clínico, etc. É uma outra seara, mas eu queria agradecer bastante aí a Ashley por estar apoiando aí, dando esse apoio, essa força para o canal. Pessoal, vou pedir para o Walter também mandar os links que você quiser, porque tem um espaço bom na descrição, Walter, para eu colocar ali as recomendações, o que você quiser que o pessoal acesse, a gente pode colocar lá, né? Tá. Agradecer bastante a engenheira Marta Simas, que é engenheira civil, é engenheira de segurança do trabalho, tem lá no Instagram uma conta com chamados entrevistas inteligentes, ela sempre chama uma pessoa de uma área ou outra para fazer um bate-papo lá. E agradecer você. E se você é novo no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe seu like, compartilha. Vou mandar esse link desse vídeo para o grupo nosso de ar-condicionado, o pessoal conhecer, tem um grupo de ar-condicionado. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, boa noite.